Querida igreja, agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de podermos parar para ouvir a Sua voz através das Escrituras Sagradas. Hoje nós meditaremos no capítulo 9 do livro de Esdras. Há algumas semanas estamos refletindo, meditando um pouco neste livro. Chegamos então ao capítulo 9, já pertinho de nós concluirmos a exposição neste livro de Esdras. Assim como nós fizemos das outras vezes, no decorrer da exposição nós leremos a passagem bíblica. No capítulo anterior, capítulo 8, nós vimos que Esdras ele chega a Jerusalém com os demais exilados. Lá faz uma espécie de prestação de contas, pesando na casa do Deus de Israel a prata, o ouro, bem como os demais objetos que foram entregados a ele, e ele pesou esses objetos, conferiu o peso de cada um deles, entregou a Meromote, filho do sacerdote Urias, como diz a palavra de Deus, que estava na companhia de Eleazar, filho de Finéias, e com eles, Josadabe, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, que eram levitas. Tudo foi contado, pesado, e o peso total imediatamente registrado. Assim nos afirma o texto bíblico. Vimos que a viagem feita por Esdras e os seus companheiros e a caravana que estava acompanhando a Esdras seria naturalmente uma viagem perigosa, tendo em vista as circunstâncias que envolvia aquela viagem. Estamos falando de um percurso longo de aproximadamente 4 meses, com 1.500 quilômetros de distância, 1.500 quilômetros a serem percorridos. Toda aquela viagem, durante todo o percurso, a mão de Deus estava com Esdras e com os seus companheiros. E isso foi a causa do sucesso, do êxito obtido ao longo dessa viagem. E esse êxito ele nos é apresentado nas palavras finais do capítulo 8, quando Esdras declara que partiu do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de ir para Jerusalém, e diz que a boa mão de Deus estava sobre eles e os livrou das mãos dos inimigos e dos que lhe armavam ciladas pelo caminho. Foram essas as palavras pronunciadas por Esdras. Após essa narrativa do capítulo 8, nós temos um período de tempo correspondente a aproximadamente 4 meses, talvez um pouquinho mais, mas aproximadamente 4 meses, até que se dão as ocorrências desse capítulo 9, que é comumente denominado de a confissão de Esdras, ou a oração de confissão de Esdras. Ele é dividido basicamente em 2 partes. Na primeira, temos uma denúncia feita por alguns líderes que se aproximaram de Esdras e expuseram a real situação espiritual da maioria dos filhos de Israel. E na segunda parte, nós temos a reação de Esdras ante a denúncia recebida, seguida de uma confissão extremamente marcante feita por Esdras ao Deus de Israel. Vamos então aos primeiros versos desse capítulo 9. Verso 1: Acabadas, pois, estas coisas, entenda que as coisas a que Esdras se refere são aquelas relacionadas aos acontecimentos que se deram no capítulo 7 e no capítulo 8. Isso é a saída da Babilônia,
e a chegada a Jerusalém, a pesagem dos objetos valiosos que foram trazidos pelos exilados, daí ele fazer uso da expressão acabadas, pois, estas coisas, no início do verso 1. Então ele diz: vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. Irmãos, já dissemos em ocasiões passadas que o episódio, ou melhor, o propósito de Esdras era a restauração espiritual dos filhos de Israel. Vimos que ele dispôs o coração não só para buscar e cumprir a lei de Deus, mas também para ensinar esta lei, para transmitir esta lei às pessoas. Esdras estava cheio de ânimo, pronto para cumprir o propósito para o qual havia sido designado. De repente, recebe a informação de que o povo estava em pecado. Eles não se separaram dos demais povos, e o texto sagrado diz que houve uma mistura entre a linhagem santa com os povos dessas terras. E lhe disseram os líderes disseram a Esdras que os príncipes, a liderança, esses que faziam parte, os líderes, eles foram os primeiros a cometer tal pecado. É evidente que, aos ouvidos de Esdras, essas palavras, elas soaram como uma bomba. Sua reação ante a denúncia de transgressão deliberada e encabeçada por aqueles que eram líderes entre os demais, os príncipes, magistrados, esses foram os primeiros na transgressão, diz aí no segundo verso. E diante dessa catástrofe espiritual, parecia que um edifício estava sendo implodido sobre Esdras. Em suas palavras, perceba que Esdras diz assim no verso 3: ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Será que algo semelhante já aconteceu com você alguma vez? Você está animado, está empolgado para cumprir determinado propósito, quando de repente chega alguém e lhe faz saber alguma coisa desagradável, algo inesperado. Nesse momento parece que o mundo desaba, a casa cai por completo. E assim como Esdras, você fica atônito e diz: meu Deus, e agora? Foi exatamente isso que Esdras fez.
um misto de sentimentos invadiu a sua alma, uma aflição profunda aliada a uma indignação talvez jamais vivenciada por ele, tomou conta do seu ser. Isso em virtude da pecabilidade daqueles que deveriam ser e viver separados para Deus e não foram e não viveram. Antes misturaram o santo com o profano. Foi isso que eles fizeram. Assim como eles fizeram aqui, casando seus filhos e filhas com pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Lembrando que a proibição aqui não está necessariamente relacionada à questão étnica, e sim a questões espirituais. O problema não era casar com uma pessoa cujo nascimento se desse em outra região, em outra nação, e sim a assimilação dos deuses que tais pessoas adoravam e levariam os filhos de Israel a profanar o santo nome de Deus. Essa era a questão. Essa mistura levaria os filhos de Israel a violar o segundo mandamento da lei de Deus, e foi isso que aconteceu. Eles violaram o mandamento de Deus, eles escarneceram o nome do Senhor com suas atitudes, com suas práticas. Quando você estuda a história do povo hebreu, percebe que ao longo dos séculos, repetidas vezes, o povo pecou contra Deus, misturando o santo e o profano com muita naturalidade, transgredindo assim a lei do Senhor. Foi assim, por exemplo, nos dias do profeta Jeremias, foi assim nos dias do profeta Malaquias, nos dias de Amós também. E em tantas outras ocasiões, esse triste fato se repetiu. Porém, meus irmãos, sempre um remanescente foi preservado. Aqui no verso 4, por exemplo, Esdras diz: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. Alguns que não cometeram esse mal, alguns que não cometeram esse pecado, se ajuntaram a Esdras em sua aflição, em sua dor. E Esdras continua perplexo durante todo o dia. E após esse período de tempo, Esdras ora a Deus. E veja que na sequência do texto diz que na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e os mantos já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus. Nós temos aqui um gesto de humilhação, um gesto de pleno reconhecimento de dependência de Deus, o reconhecimento da dependência de Deus. Esdras diz no verso 6: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. Perceba que Esdras não cometeu esse pecado. Ele não contraiu matrimônio reprovável aos olhos de Deus, ainda assim se inclui entre os demais filhos de Israel como um só povo diante de Deus e diz: estou confuso
e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, diz Esdras, fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Essas palavras mostram-nos que Esdras reconhece que as práticas pecaminosas cometidas pelos filhos de Israel há muito tempo atrás não foram completamente abandonadas. Esdras reconhece que o cativeiro se deu por conta da transgressão da lei de Deus. Os sofrimentos e humilhações se deram por conta da banalização do nome do Senhor, da santidade de Deus, e o pior é que tudo isso estava se repetindo naquela geração, que se misturou aos povos e adorou aos deuses. É interessante que Esdras se esvazia por completo naquele momento. Em momento algum, ele exclama pedindo misericórdia. Ele simplesmente diz: estou confuso, estou envergonhado, não tenho coragem sequer de levantar a cabeça. Isso porque as nossas iniquidades, elas se multiplicaram, a nossa culpa cresceu até os céus. Estamos em grande culpa por causa das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Essa era a realidade dos filhos de Israel, irmãos. Mas mesmo sendo essa a triste realidade do povo, existia também outra realidade infinitamente maior, que era a realidade da graça de Deus. Olhe para o verso de número 8. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porque na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Esdras reconhece em sua oração os favores de Deus sobre o seu povo. Em outras palavras, Esdras diz: somos culpados, mas Deus, com a sua graça, nos alcançou. A ação de Ciro em favor dos filhos de Israel, em nosso favor, é o que Esdras está dizendo. Por conta da graça de Deus, Ciro nos ajudou. A ação de Dário em nosso benefício era a graça de Deus agindo sobre nós.
A ação de Artaxerxes, expressa por meio daquela carta, Esdras está dizendo nesta oração, foi a graça de Deus manifestada sobre nós, sobre o seu povo. A realidade decadente do povo de Deus, irmãos. Os constantes pecados praticados, tudo isso era uma realidade triste da qual o povo não tinha como fugir. Verdadeiramente não tinham como fugir. Mas a graça de Deus é outra realidade, e esta infinitamente maior. O apóstolo Paulo, séculos mais tarde, já no período apostólico, claro, ele escreveu sua carta aos Romanos, e ele disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Graças a Deus por isso. Mas ao mencionar a graça de Deus de forma tão enfática, Esdras, expondo o conteúdo daquilo que havia acontecido, fazendo uma menção à história, trazendo à tona a atuação dos reis Sírio, Dário, Artaxerxes, que foram instrumentos fundamentais no retorno dos filhos de Israel até a terra da promessa, a reconstrução do templo, todos esses atos grandiosos. Estaria Esdras de algum modo tentando justificar ou mesmo minimizar os pecados dos filhos de Israel? De maneira alguma, muito pelo contrário. Ao enfatizar a graça de Deus em sua oração, primeiro ele diz: olha, nós pecamos, e em seguida ele enfatiza a graça de Deus e ele destaca aquilo que aconteceu ao longo dos anos, das décadas, os atos grandiosos de Deus. Mas ao enfatizar a graça de Deus em sua oração, destacando esses fatos que se deram envolvendo os filhos de Israel, desde a saída da Babilônia até a terra da promessa, Esdras está declarando ainda mais a culpa da nação. É como se Esdras dissesse: depois de Deus ter sido tão grandioso para conosco, viveremos ainda no pecado? Nos deleitaremos no pecado? Ou retribuiremos a Deus com pecado? Tendo ele levantado Ciro, levantado Dário, levantado Artaxerxes, suprindo todas as nossas necessidades, fazendo tudo aquilo que fez, retribuiríamos a Deus com pecado, transgredindo a sua lei? Nos deleitaríamos na transgressão? Veja o verso de número 10. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos. Entenda que Esdras está se colocando juntamente com a nação do Senhor numa condição de indesculpáveis. Não tinha nenhuma justificativa. Às vezes nós pecamos contra Deus e também contra o nosso próximo, e algumas dessas vezes até pedimos perdão, mas quase sempre esse perdão vem acompanhado de suas justificativas. Aí nós dizemos: eu reconheço que errei, mas eu confesso o meu pecado, mas errei por conta, fiz porque. Há sempre uma justificativa da parte do homem. Isso nos lembra o episódio lá no Éden,
em que Deus sai em direção a Adão e lhe pergunta: onde estás? Então Adão diz: a mulher que me deste por esposa, ela me deu do fruto, eu comi. Deus volta-se para a mulher e pergunta: que é isto que fizeste? E a mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. Percebe como o ser humano sempre tende a justificar os seus pecados, a arrumar uma justificativa para os seus erros? Não foi diferente ao longo dos séculos na história do ser humano, e não é diferente hoje. O homem está sempre procurando justificativas para acomodar os seus erros, para acomodar as suas práticas. Mas em se tratando desse caso aqui de Esdras, Deus havia dado a sua palavra para que ela fosse cumprida. E aí Esdras diz, o verso de número 11: ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Esdras está dizendo: meu Deus, estou confuso, estou envergonhado, mas não somos inocentes. É culpa mesmo. O Senhor poderia ter nos destruído. Em síntese, é isso que Esdras está dizendo. Não é inocência, é culpa. O Senhor poderia nos ter destruído, mas nos poupou com a sua graça. Depois de tudo, diz o verso 13, o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. Esdras, portanto, termina sua oração de confissão sem nenhum pedido, demonstrando sua vergonha, sua humilhação por conta dos pecados do povo. Depois de tudo, Deus, tudo o que aconteceu, por causa de nossas obras que foram más, nossos pecados, a culpa é nossa, não há justificativa, não se pode minimizar o mal que cometemos, somos culpados, e o Senhor tem nos punido bem menos do que merecem os nossos pecados. O Senhor tem sido gracioso. Tornaremos, verso 14, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações. É como se Esdras dissesse: como fizemos tal coisa? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante, nem alguém que escapasse?
Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Essas palavras, de fato, elas descrevem uma pessoa atônita, perplexa e envergonhada por conta do pecado. E assim Esdras termina a sua oração. Você percebeu? Ele não faz nenhum pedido. Simplesmente ele recebe aquela triste notícia de transgressão, de rebelião, e ele se prostra aos pés do Senhor, e ele começa agora a confessar e a reconhecer a sua pecabilidade. Eu quero pontuar algumas questões antes de nós encerrarmos, irmãos. Primeiro eu quero perguntar a você: qual tem sido a sua reação diante do pecado? Você já parou para pensar nisso? Como você tem reagido diante do pecado? Vimos que após ter sido informado de que o povo não havia se separado dos demais povos, e desse modo o povo havia pecado contra Deus, Esdras sentiu-se envergonhado. Nós estamos vivenciando uma época em que muitos de entre os que se declaram cristãos estão convivendo pacificamente com o pecado, como se Deus não tivesse chamado a igreja para viver separada das práticas pecaminosas e práticas que lhes são reprováveis. Saiba que quaisquer sentimentos com relação ao pecado que não sejam vergonha e profundo quebrantamento aos pés do Senhor não são condizentes com uma vida regenerada por Cristo. Não são condizentes com o cristianismo, com a vida cristã. O pecado deve sempre nos envergonhar, causar tristeza profunda em nossos corações, a ponto de nós nos prostrarmos aos pés do Senhor, profundamente arrependidos, sentindo a culpa, sem justificativas, sem mas, sem porém, mas tão somente sentir-se envergonhado por macular a honra de Deus, por macular a santidade do Senhor, por macular a palavra santa do nosso Deus, e nos prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, me sinto envergonhado, não tem como justificar, eu pequei contra ti. Mas você tem feito isso? Como você tem lidado com o pecado? Lembre-se, Deus nos chamou a vivermos uma vida santa, uma vida de santidade e pureza. O apóstolo Paulo entendeu bem esse princípio quando disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Lembremos-nos que, embora estejamos no mundo, não somos do mundo. Além disso, o nosso Deus determina: sede santos, porque eu sou santo. Com a oração de Esdras, aprendemos que, por mais que a graça de Deus esteja presente desde a eternidade e continuará presente, e nós podemos constatar essa misericórdia e essa graça a cada minuto de nossas vidas, mesmo sendo quem nós somos. Mas mesmo a graça de Deus sendo tão grande como é,
Devemos nos humilhar perante sua misericórdia, reconhecendo a sua santidade e a nossa miserabilidade enquanto ser humano. Por fim, irmãos, a oração de Esdras faz-nos perceber a incontestável realidade da fidelidade de Deus, contrastando com a nossa infidelidade. É isso que essa oração nos apresenta, a fidelidade de Deus, sua graça e a nossa infidelidade. Isso deve verdadeiramente nos levar a nos prostrar diante do Senhor, suplicando o seu perdão. E eu quero que você faça isso neste momento, que você curve a sua cabeça, você fale com Deus. Porque o apóstolo João disse que todo aquele que disser que não tem pecado está mentindo, é mentiroso. Mas esse mesmo apóstolo diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade e de todo pecado. Deus é um Deus fiel, é um Deus gracioso. Nós, seres humanos, somos falíveis, somos pecadores, falhamos contra o nosso Deus. Portanto, meus irmãos, não nos aproximemos do Senhor com justificativas, mas nos aproximemos do Senhor assim como Esdras se aproximou, envergonhado por conta dos seus pecados, clamando ao Senhor, confessando ao Senhor. Faça isso neste momento. Deus eterno, neste momento, ó Pai amado, nós nos curvamos diante da Tua santa presença, ó Deus, e confessamos, meu Pai amado, que somos pecadores e que muitas vezes, meu Pai amado, entristecemos o Senhor. Muitas vezes, meu Pai amado, nós tropeçamos, violamos, meu Pai amado, a Tua santa palavra. E neste momento, Pai amado, nós não estamos, meu Pai, falando com o Senhor na tentativa de justificar os nossos pecados, porque eles são injustificáveis. Mas estamos, meu Pai amado, diante do Senhor, confiando, meu Pai amado, na graça do nosso Deus, nas Tuas muitas misericórdias, tendo a mesma certeza que Esdras teve, ó Pai amado, que somos, meu Pai amado, castigados muito menos do que mereciam os nossos pecados. Tem misericórdia, meu Pai amado, de cada um de nós. E nos ajuda, meu Pai amado, a vivermos de acordo com a Tua santa palavra. Em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe, nos guarde. Boa noite a todos.